Pais superprotetores são aqueles pais que se transformam em verdadeiros ninjas para os seus filhos, eliminando todos os obstáculos ou desafios que possam ocorrer em suas vidas, para que seus preciosos, perfeitos e amados filhos não tenham que enfrentar nem mesmo um mínimo de desconforto. É claro que é natural que os pais protejam os filhos dos problemas, mas esse instinto, quando exagerado, pode se transformar em um problema sério, privando as nossas crianças de desenvolver a sua resiliência. Você e eu temos feito isso, embora sem saber, em nosso empenho para dar a nossos filhos a melhor educação possível. Ainda está em negação aí, né? Deixe-me dar uma situação hipotética. O seu filho se juntou a uma equipe de handebol do colégio esse ano e eles estão preparando um campeonato. É um evento que vai durar o dia inteiro. A escola está cuidando da alimentação das crianças, do transporte, da escola até o local do evento. E tudo que você precisa fazer como pai ou mãe é deixar seu filho na escola às 8 e voltar às 15 para assistir a final do torneio e pegar seu filho. Mas não, você não consegue ficar parado. Às 9h30 você já chega no local carregando um lanche porque seu filho é ruim para comer e não vai comer o lanche da escola. Você se justifica da seguinte forma: é claro que isso vai deixá-lo feliz e pode até ajudar na sua performance. Além disso, as crianças estão sempre compartilhando sua comida. E se ele não conseguir comer muito? Você também chega com uma caçamba de água a tiracolo. As crianças sempre se esquecem de beber água, não é mesmo? E se alguém tiver algum problema, um soluço no meio da apresentação? Isso soa familiar? Todos nós fazemos isso em vários graus e níveis. As nossas preocupações são bem intencionadas, mas será que estamos roubando a diversão de nossos filhos? Mesmo que eles comam um pouco menos naquele dia, isso vai fazer realmente diferença? Acontece nesses momentos que estamos com os nossos pisca-alertas acesos e simplesmente não conseguimos ver nenhuma falha em nossas ações. Agora, imagine pequenos incidentes como esse, ocorrendo todos os dias em diferentes circunstâncias e como isso gradualmente afeta a personalidade da criança. Gente, eu tenho muitos anos de pediatria, na verdade, décadas. Já vi crianças serem criadas em uma série de circunstâncias diferentes e como isso pode impactar suas personalidades. Vejam, eu sou uma mãe biológica de 2 filhas. Eu também tenho 13 sobrinhos e sobrinhas, filhos dos meus irmãos e das minhas irmãs. Por ser a caçula entre as mulheres em uma família grande, com muitas diferenças de idade entre os irmãos, eu me tornei tia quando eu tinha apenas 12 anos. E agora eu sou tia-avó de um casal de gêmeas e de várias outras crianças que eu adoro. Agora que eu estou bem acomodada em minha idade adulta, com minha crença de que tudo acontece por uma boa razão, quando eu olho para trás, eu só vejo que tesouro de conhecimento sobre paternidade que eu tive. Afinal, eu pude observar 11 pares de pais, incluindo os meus, de perto, com abordagens variadas de educar seus filhos. Isso é precisamente o que me fez escolher esse tópico único e menos explorado para discutir aqui hoje, o dos pais superprotetores. Ou em outras palavras, quando a indulgência é demais quando se trata de criar filhos. Aqui eu vou deixar algumas sugestões sobre como você pode agir para parar de mimar demais os seus pequenos, ou não tão pequenos assim, embora com o coração partido. Por exemplo, quando o seu filho tem 5 anos, mas ainda não come a comida, a menos que você persuada ou mesmo suborne. Eu costumava ficar obcecada com as dificuldades alimentares da minha filha mais velha. Desde muito bebê, ela era difícil.
Ela era um anjo, sempre super comportada, principalmente em público, muito cortês, muito alegre com todos que falavam com ela, e até mesmo na hora da refeição. Mas na hora que a comida entrava, era como se tirasse uma criatura selvagem de dentro dela. Depois de cerca de 1 hora de meus esforços e persuasão implacáveis, né? Ela conseguia comer cerca de 5 colherzinhas de comida e me deixava em total exaustão com as minhas repetidas provações para levar isso adiante. Isso continuou no maternal e no 1º grau, com ela quase não comendo nada de sua lancheira e nem em casa. Como ela havia começado a estudar a importância dos alimentos para o corpo e a mente e os benefícios de cada tipo de alimento, eu senti que era hora de deixar de lado a indulgência ativa quando se tratava de seus hábitos alimentares. Era de partir o coração vê-la ficar sem comida, exceto leite por algumas horas, mas isso a fazia sentir fome, provavelmente pela primeira vez na vida. Procurar outros alimentos, explorar diferentes sabores e tudo dentro dos limites dela. Em suma, foi bom para ela ter essa independência e descobrir as coisas por si mesma. Agora, aos 20 e tantos anos, ela é uma comedora atenta, ainda não 100% do jeito que eu imaginava. Mas quando ela põe em seu prato, ela tem a preocupação de equilibrá-lo. Aqui está o que eu sugiro aos pais para fazerem todos os dias. A hora da refeição é hora da família. Façam questão de sentar e fazer a refeição juntos. Recuem e permitam a seus filhos mais flexibilidade no tamanho das porções e na quantidade de alimentos que eles comem. Envolvam seus filhos no preparo de saladas e na guarnição dos alimentos. Isso faz com que eles se sintam, sentir que quase prepararam sozinho, né? Isso os faz saborear melhor a comida. Se a refeição termina sem grande confusão, dê um passeio ou descanse com eles no sofá e pergunte cada detalhe de como foi seu dia. Outro desafio, quando seu filho está procrastinando em um projeto e você se sente tentado a fazer o trabalho sozinho para salvá-lo do trabalho. Vamos imaginar que seu filho está na 6ª série e vai participar de uma exposição de ciências que tem como objetivo criar cenários ao vivo e explicar os processos para o público. E o grupo dele recebeu o tópico de como as nuvens se formam e depois causam a chuva. Eles vão ter que preparar as engenhocas, montar tudo e simular esse processo real. Quando o trabalho está sendo dividido e distribuído dentro da equipe e a ficha dele caiu, ele fica apavorado. Corre para casa aflito para os seus pais, esperando que vocês arrumassem, né, tudo para ele. O que você deve fazer como pai se você planeja que seu filho desenvolva as seguintes habilidades para a vida? Responsabilidade, imaginação, trabalho em grupo, persistência e paciência. Olha, isso é muita coisa. Nossa função como pais nesse momento é oferecer apoio. No caso, sentar com a criança, explicar todo o processo, comprar com ela o material necessário para contribuir e para construir, juntamente com os amigos, a maquete, pesquisar livros de referência e depois deixar que o seu filho se vire com o seu projeto. Lembre-se disso sempre que ficar tentado a ajudar seus filhos um pouco demais em seus projetos escolares. E quando seus filhos enfrentam um desafio, você sente que eles podem falhar? Tenho certeza que você vai concordar comigo quando eu digo que nenhum planejamento irá preparar você para algumas coisas que surgem na nossa vida sem nenhum aviso. Afinal, o que é a vida, né? Se não dinâmica. E esses momentos em que seu filho vai deparar com um grande desafio vão chegar. Mas esses momentos também, gente, podem permitir que você vislumbre o adulto que sua criança vai ser. Se você apenas permitir que ele dê um passo à frente e age enquanto você fica de fora, se contendo e torcendo os dedos,
você vai ter uma grande surpresa. Você quer ser um pai super protetor nesses momentos, mas apenas se contenha e observe o que ele faz. As estatísticas mostram que 9 em cada 10 vezes as crianças acabam se saindo esplendidamente bem por si mesmas e também assumem a responsabilidade como os profissionais que se tornarão. O que vocês acham disso? Eu posso citar muitos exemplos aqui. Quando um pré-escolar se esquece, por exemplo, de limpar seus tênis brancos antes de um evento específico na escola, para qual ele precisa desses tênis em perfeitas condições, ele chega na escola, tem ideia, passa um giz molhado no tênis e sobrevive. Uma garota da 3ª série, numa tentativa de se juntar à sua melhor amiga, que, por exemplo, está no coral da escola, ela vai praticar muito e convence seu professor de música a aceitá-la. Olha isso, os atos inesperados mais encorajadores de bondade e empatia que nossos filhos fazem para com seus semelhantes, por meio dos quais eles vão se dar bem e ganhar forças um com o outro, acontecem na espontaneidade. Confie na vida para lançar seus bumerangues com a certeza de que eles vão fazer o caminho de volta ilesos. Como pais, você e eu damos amor e carinho ilimitados aos nossos filhos e queremos protegê-los contra todas as probabilidades. Mas é igualmente importante garantir que eles estejam equipados para se comportar com responsabilidade, com graça, dignidade, mesmo quando não estamos por perto. No mundo competitivo e altamente ambicioso de hoje, nutrir a saúde mental é extremamente importante. Como adultos, os nossos filhos devem ser confiantes e ter autoestima elevada, ser capazes de lidar com o estresse, se recuperar de qualquer tipo de adversidade e, o mais importante, levar uma vida feliz, uma vida de contentamento. Em um artigo que foi publicado no NBC News, os psicólogos infantis dizem que quando os pais são super protetores com seus filhos e se propõem a remover todos os obstáculos que possam surgir, eles estão inadvertidamente comunicando o seguinte aos seus filhos: você não pode cuidar das suas coisas sozinho. Você vai falhar. Deixe-me fazer isso por você. Ou, se eu não estiver perto, o que será de você? Isso pode levar a baixos níveis de confiança e problemas de ansiedade em criança. Na maioria das vezes, quando uma criança chega em meu consultório, eu me dirijo diretamente a ela e não aos seus pais. Nesse contato, é muito comum observar as crianças olhando nervosamente para os seus pais antes de me responder, numa clara necessidade de aprovação e numa manifestação de medo de errar uma simples resposta. Dê um passo para trás de vez em quando e observe seu filho trazer à tona essas qualidades de força, destemor, determinação e empatia de dentro. E lembre-se de que foi você quem plantou com tanto amor essas sementes, dessas características. E não tem muito tempo. Não tenha medo de lançar seus bumerangues para a vida. Aqui estão algumas dicas que eu vou deixar para os pais que podem ser usadas para se equilibrar entre ser protetores demais e dar liberdade de ação a seus filhos. Comece a tratá-los como jovens adultos. Eu quero dizer, você não deve tratá-los totalmente como adultos, são crianças. Mas de vez em quando, compre para eles aquela peça de roupa horrível que eles estão querendo, quem sabe por quê, né? Afinal, as crianças são pequenos humanos e não apenas extensões dos pais. Outra sugestão, siga o conselho delas sobre questões triviais. Por exemplo, aquelas coisas que não fazem muita diferença para você, deixe que a criança dê opinião. Isso os faz sentir parte, isso os conecta a você.
Pergunte, por exemplo, a seu filho que camisa combina mais com a calça que você vai usar hoje. E use a camisa. Ensine-os a ser corteses e a dizer por favor e obrigado. É melhor começar isso jovem, né? Ensine sobre a higiene básica. Isso simplesmente não pode ser comprometido e pode ajudar a aprender a responsabilidade que precisam em outros aspectos da vida. Então, ao invés de entrar no banheiro para escovar os dentes deles e pentear os cabelos para ir para a escola, apenas pergunte: tudo pronto? Ensine a eles a assumir a responsabilidade por seus pertences. Permita que eles próprios respondam quando alguém se dirige a eles ou pergunta alguma coisa em público. Não saia justificando, nem tente enfeitar suas respostas ali na frente da outra pessoa. Eu vou deixar alguns exercícios de treinamento para vocês. Façam e depois comentem aqui embaixo à medida que forem tendo as respostas. A maioria de nós adultos tem o hábito de refletir sobre os acontecimentos do dia antes de ir para a cama, não é mesmo? É importante a gente olhar para trás e verificar nosso comportamento para ver como lidamos com nossos filhos durante o dia. Quando você for para a cama hoje à noite, pense no seu dia. Como você reagiu às ações e comportamentos do seu filho durante o dia? A menos que se trate de uma questão de saúde e proteção da criança, não deve haver nenhum estresse ou preocupação indevida em nossas mentes com a criança. Se houve, faça uma correção em sua mente e comprometa-se a não repetir a situação novamente no dia seguinte. Quais são as diferentes maneiras pelas quais você pode evitar saltar para o chamado ato de resgate, né? Nos casos em que o problema não diz respeito à saúde e à segurança primárias da sua criança. Uma ideia seria contar até 10 quando você se sentir impelido a agir rápido demais. Faça uma lista de estratégias que funcionem para você. Lembre-se que na vida tudo é exercício e deixar de ser super protetor não vai acontecer num passe de mágica. Demanda tempo, demanda praticar, errar, voltar, corrigir e tentar de novo. Como você pode trazer felicidade e estabilidade para a sua vida como pai ou mãe? Resolva ser feliz, não importa o quê. Existem muitas evidências de que a felicidade é um estado de espírito e não depende necessariamente de circunstâncias externas. Mas uma pessoa feliz, ela exala vibrações positivas. E as crianças são como esponjas emocionais quando se trata de observar o comportamento dos pais. Pais alegres, com uma mente estável, têm menos probabilidade de estar no modo protetor do que os pais ansiosos e nervosos. É preciso muita paciência de nossa parte para ver nossos filhos tropeçarem, ter ataque de raiva, fraquejar sem interferir, né? Nesses momentos é difícil não ser um pai ninja, derrubando obstáculos para os nossos filhos. Mas entendam, é tão importante para eles travar suas próprias batalhas quanto tomar vacina, gente, pelas quais eles choraram tanto quando eram bebês. É melhor que eles aprendam a se safar sozinhos das situações sob a nossa supervisão vigilante, mas distante. Pense nos seus pais. Eles podem não ter tido todos os melhores recursos de que desfrutamos hoje, mas eles tiveram aquela sabedoria de quando se envolver ativamente na vida de seus filhos e quando apenas deixar claro que eles estavam lá, se necessário. Não é por causa desse tipo de educação que nós tornamos, né, seres humanos bons, cheios de amor e empatia? Então, vá em frente, torne-se uma boa caixa de ressonância e um grande conforto e apoio quando seu filho precisar. Mas permita que ele crie suas próprias experiências de vida. Um abraço e até a nossa próxima conexão.